Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. É com muita alegria que estamos na sua companhia e que iniciamos a nossa manhã consigo, aí em casa. Hoje o nosso tema vai ser sobre uma carta apostólica escrita pelo Santo Padre Papa Francisco, Patris Corde, uma vez que este ano também é o ano dedicado a São José. Esse ano dedicado pelo Santo Padre Papa Francisco. E para isso tenho aqui o Sr. Padre Jorge Guarda, que está aqui connosco para nos falar sobre esta carta apostólica. Muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Sandra. É um prazer também estar contigo no programa e com todos aqueles que nos acompanham lá em casa. E como de manhã é que se começa o dia e sempre devemos começar com um momento de oração. E por isso vou convidar o Sr. Padre Jorge Guarda a conduzir este momento. Sim, vamos fazer a oração a São José, que o Papa Francisco escreveu na carta apostólica que já foi mencionada. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado São José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, valei-nos. E agora quero convidar o Sr. Padre Jorge Guarda a dirigir-se para a nossa mesa, porque hoje sim temos um pequeno almoço. Começamos com a oração e agora com a parte também de alimentar o corpo. Alimentámos a alma, agora alimentamos o corpo, que também é necessário. E temos aqui uma mesa recheada que a nossa querida diretora do programa, a Telminha, colocou aqui para nós. Se quiser um chazinho, já tem aqui. Ou um cappuccino, pode ser. Ou um cappuccino também. Pode ser. Que sabe muito bem. Temos aqui umas uvinhas, aqui umas bolachinhas e vamos iniciando aqui o nosso pequeno almoço, mas antes de falarmos sobre esta encíclica, claro, o Sr. Padre Jorge Guarda já é conhecido aqui do nosso programa, mas imaginem que há alguém lá em casa que está pela primeira vez a ver a TV Canção Nova e que não conhece o Sr. Padre. Resumidamente, diga-nos quem é o Sr. Padre Jorge Guarda. Eu sou padre há 38 anos. Muito bem. Sou natural desta Diocese de Leiria Fátima. Sim. Formei-me no Seminário de Leiria, depois em Coimbra, e sou natural de uma paróquia ali próxima de Leiria, Santa Eufémia. E depois de padre fui pároco numa paróquia, fui capelão militar e depois estive no seminário e há 23 anos que estou como vigário-geral ao serviço da Diocese, portanto muito próximo dos bispos, quer o atual, do António Marto, quer o anterior, Dom Serafim. Hoje vamos falar aqui sobre a Patris Corde. Em que contexto é que surgiu esta carta? Bem, esta carta surge para celebrarem os 150 anos da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja. Isso foi feito pelo Papa Pio IX em 1870. Sim. E, portanto, nessa altura, que era uma altura muito difícil, e para a Igreja, porque havia perseguição, foi o tempo da unificação da Itália, a ocupação dos chamados Estados Pontifícios, havia também todo um conjunto de mentalidade ao nível cultural, isso assim, que tornavam muito difícil a vida da Igreja. E foi nesse contexto, então, que o Papa Pio IX quis proclamar São José como padroeiro universal da Igreja, a fim de que os fiéis católicos invocassem a sua ajuda, a sua intercessão para esses tempos difíceis que a Igreja estava a viver. E agora o Papa Francisco, na celebração desses 150 anos, entendeu que também estamos a viver tempos difíceis. Sim. Pensemos na pandemia, mas não apenas. A pandemia é apenas o emergir de uma situação dramática e também
portanto, ao mesmo tempo que comemora, justifica-se também que a Igreja reze a São José e que encontre nele um intercessor, alguém que ajuda a Igreja neste tempo difícil, e a Igreja e a humanidade neste tempo difícil em que nós estamos. Qual a mensagem que o Papa Francisco quer transmitir ao povo de Deus com esta carta? Quer dizer, o essencial é olhar para São José, conhecê-lo como exemplo, como inspiração e como intercessor. O Papa liga claramente a vida e o exemplo de São José na sua relação com Deus, na missão que ele desempenhou na sua vida, como pai de Jesus, como pai adotivo, de alguma forma, para fazer de pai a Jesus, e quer que ele seja também inspiração para a nossa vida hoje, nos vários aspectos que o Papa refere para ser uma ajuda hoje. Portanto, quer aumentar a devoção, o amor para com São José e que a gente encontre nele uma ajuda para viver melhor a nossa vida como cristãos, como homens, como homens e como mulheres hoje. Fala-se que São José foi pai de coração. Fale-nos desta importância para a humanidade, desta frase, pai de coração. Bem, sabemos que São José, segundo a fé cristã, não foi pai biológico de Jesus, porque o menino Jesus foi concebido no seio de Maria, mas por força, pelo poder do Espírito Santo. Mas José agiu em relação a ele como um verdadeiro pai que o ama com todo o amor e com toda a dedicação, e é isso que se pretende exatamente sublinhar, todo esse amor, toda essa dedicação, quase diria extremo, com que São José cuidou de Jesus e cuidou de Maria. Isto vem, de alguma forma, também inspirar-nos para que todos aqueles que exercem a paternidade o façam também de coração. Sim. E não apenas os pais biológicos, mas também todos aqueles que de alguma forma tenham cuidado sobre outros. Quem é um bispo, um padre, um responsável de um movimento, de um grupo, alguém que lidera uma associação, ou mesmo podemos pensar em termos também de profissionais ou em termos políticos, quem tem, de alguma forma, responsabilidade sobre outros, que o faça de coração. Sim. E não apenas tecnicamente perfeitos, mas que haja coração, que haja humanidade nessa relação e, portanto, nesse trabalho, ao fim e ao cabo, nessa dedicação aos outros. Podemos dizer que São José é um exemplo de humanidade para a humanidade. Sim, é um exemplo. É assim que a Igreja lê, que o Papa lê, o exemplo de São José. Quais foram os evangelhos que puseram em relevo a figura de São José? Dos 4 evangelhos, os que põem em relevo a figura de São José são São Mateus e São Lucas. Mais São Mateus do que São Lucas. Sobretudo, em São Mateus encontramos, por assim dizer, a anunciação. Aquilo que encontramos em São Lucas, na anunciação do anjo a Maria, encontramos-lo em São Mateus, a anunciação a São José, não da mesma forma que a Maria, mas através de sonhos. E, portanto, são estes 2 evangelhos que nos falam. Não nos dizem muito, mas dizem-nos aquilo que é essencial na vocação de São José, nos cuidados que ele tinha em relação a Jesus e a Maria e nas escolhas e nas decisões que ele teve que tomar, difíceis, para corresponder à missão a que Deus o chamava. Os sonhos que São José teve foram fundamentais para que tudo acontecesse. Fala-nos da importância desses sonhos de São José. Na Bíblia é muito frequente Deus manifestar-se através de sonhos. Sim. Isso, em todo o Antigo Testamento aparece isso com muita frequência, o sonho como, digamos assim, a ocasião em que Deus se revela, dá a conhecer os seus projetos, chama algumas pessoas.
E, portanto, é nesse contexto que surgem também a experiência dos sonhos de São José. Portanto, o momento de sono, o momento em que a pessoa está a dormir, em que Deus se manifesta. No caso de São José, são 4 os sonhos que são referidos pelo Evangelho de São Mateus. O primeiro sonho é quando José sabe que Maria está grávida, hesita se a pode ou não receber em casa como esposa, uma vez que tinha o compromisso com ela, e procura, pensando que o melhor era deixar secretamente Maria, para não a expor, não expor aquilo que tinha acontecido, não a sujeitar, porventura, a algum castigo como era próprio daquela época, quem estivesse numa situação como Maria, e, portanto, é nesse contexto que aparece. Em sonhos, Deus aparece-lhe, diz-lhe que aquilo que tinha acontecido com Maria era obra de Deus, era iniciativa de Deus, que ele não tivesse medo em receber Maria e, ao mesmo tempo, é-lhe confiada a missão de fazer de pai para Jesus e dar-lhe um nome, que era uma das atribuições, portanto, ser um pai legal para Jesus. E José não foi apenas um pai legal, como já vimos antes, foi um pai realmente de coração. Portanto, primeiro sonho. Sim. E José, é curioso que José nunca fala. Nestes sonhos e naquilo que nos vem dos Evangelhos, José faz. Ouve aquilo que Deus lhe diz e faz imediatamente. E, portanto, neste primeiro sonho é assim que faz. José conversa com Maria, toma Maria e assume-a como esposa. Depois, um outro momento de sonho é quando Jesus nasce e fica sob a ameaça de Herodes e também aí José tem o sonho a dizer-lhe que, a dar-lhe indicações para ele que Herodes queria, era uma ameaça, queria matar Jesus e, portanto, Deus, em sonhos, diz-lhe para ele ir para o Egito a fim de salvar Jesus. E José ouve aquele sonho e, nessa noite, parte de imediato. Portanto, foi uma decisão assim imediata, quase repentina, porque se tratava de salvar a vida de Jesus. Depois, esteve no Egito, o tempo, não sabemos quanto tempo, até que Herodes morreu, até que aqueles que eram uma ameaça para com Jesus morreram, e a certa altura tem, terceiro sonho, o anjo a dizer-lhe que podia voltar para Israel, porque aqueles que ameaçavam a vida do menino já tinham morrido e, portanto, podia tranquilamente sair. E José, de imediato, pega em Maria e Jesus, vamos embora para a nossa terra. Quando já ia a caminho, quando já estava nesse caminho de regresso, ouviu dizer que havia um descendente de Herodes que estava a reinar e, portanto, havia perigo se ele fosse para Belém, para a sua terra, conforme previa, certamente. Sim. E é aí, então, que tem o quarto sonho. O anjo a dizer-lhe, não vás, então, para Belém, ou para Jerusalém, vai antes para Nazaré. E com isso, José ouviu aquela indicação e orienta-se para José. Portanto, orienta-se para Nazaré. Cumprindo também assim, e alguns destes sonhos são depois interpretados como cumprimento das palavras da Escritura que orientavam-se assim. Portanto, nestes 4 sonhos são fundamentais para que José pudesse agir em conformidade com a vontade de Deus, com aquilo que Deus queria na sua missão para proteger o menino. Ao ouvirmos o relato destes 4 sonhos, podemos ver que São José era um homem com um coração dócil e muito obediente, porque ele tinha o sonho e já agia. Sim. Ele nem pensava, ele já ia. A relação de José com Deus, naquilo que transparece, quer nos sonhos, quer depois também, segundo o relato, nos primeiros tempos da vida de Jesus, é de facto, José escuta aquilo que Deus lhe diz, não faz perguntas, não hesita, aquilo é de tal maneira óbvio para ele que imediatamente faz aquilo que lhe é dito da parte de Deus. E com isso cumpre plenamente a sua missão.
Ao mesmo tempo, também nos aparece José a seguir a palavra de Deus, quando manda circuncidar o menino, quando lhe dá o nome, quando o apresenta no templo, quando faz as peregrinações anuais a Jerusalém. Portanto, José é alguém que cumpre a lei de Deus, e, portanto, de uma forma dócil, é alguém que põe, de facto, em prática aquilo que Deus manda. Era um homem temente a Deus, podemos assim dizer também. Um homem crente, temente no sentido, de facto, de crente, de alguém que, de coração, também aqui, adere a Deus e segue as orientações de Deus. O que é que São José fez para salvar muitas vezes a vida de Jesus? Bem, a primeira coisa que fez foi protegê-lo. Sim. Pronto. Cuidar que ele nascesse num ambiente adequado. Não conseguiu nenhum palácio, não conseguiu mas conseguiu um estábulo e aí seguramente procurou rodeá-lo das condições possíveis para que ele nascesse e nascesse bem. Sim. E, portanto, cuidou, naturalmente, de assistir Maria no parto, isso assim. Depois faz aquilo que já ouvimos, a fuga para o Egito, portanto, a ida, refugia-se no Egito para salvaguardar a sua vida. E depois, ao longo do percurso, naturalmente no Egito, teve que arranjar casa, teve que arranjar trabalho, teve que fazer tudo aquilo que era necessário para uma vida de imigrante, uma vida familiar e naquela condição de imigrante. E depois, naturalmente, todas as viagens. Podemos pensar que eram viagens longas, difíceis, não havia aviões como hoje, e, portanto, eram percursos difíceis, viagens tremendamente complicadas. E José fez tudo aquilo que lhe competia nesse sentido. Depois, o garantir a alimentação, a educação, fazer crescer o menino. Curiosamente, no Evangelho diz que depois da perda e do encontro de Jesus, que o menino voltou para eles, para Nazaré, que era-lhes submisso e ele crescia em idade, em sabedoria e em graça, portanto, sinal que crescia como uma criança ou como um adolescente, cheio de saúde, cheio de vitalidade e espiritualmente também muito, muito ativo. Num lar harmonioso. Sim, isso era importante. O São José era esse homem protetor da sua família e que fez tudo para garantir que a sua família se desenvolvesse e crescesse, não é? E isso é o que muitos hoje também, à semelhança de São José, buscam fazê-lo no seu dia-a-dia. Sim, quer dizer, São José há de ser inspiração para qualquer pai, de certa maneira para qualquer mãe, poder tomar o cuidado da sua família. Um aspecto interessante que o Papa faz referência na sua carta diz respeito ao facto de José aceitar Maria num acontecimento, numa situação que ele não compreendia. Como é que era possível Maria encontrar-se grávida sem a sua intervenção? E José aceita aquele facto, aceita aquela circunstância da vida. Sim. E nós temos na nossa vida também muitas situações que não compreendemos. Pensemos quando há uma doença, quando há uma criança ou um jovem que morre e a família se confronta com isso, quando há certo tipo de perdas. São situações que a gente não compreende. E o Papa diz que São José é inspiração nesse tipo de situações, isto é, Deus sabe melhor do que nós aquilo que é a vida. E, portanto, nesse aspecto, São José inspira-nos a que nos confiemos a Deus nessas circunstâncias, com as nossas perguntas, com as nossas angústias, com os nossos desgostos, com as nossas perdas, que nos confiemos a Deus e que Ele sabe fazer-nos ver mais longe do que aquilo que é apenas a nossa dor, a nossa visão marcada pelo sofrimento. São José ajuda-nos a ver além do sofrimento, além da dor.
Sem dúvida, sem dúvida. E encontrar sentido para o sofrimento e para a dor, encontrar sentido porque nos confiamos a Deus. Senhor, não entendo, mas porque tu dizes, eu faço. Porque Sim. tu dizes, eu aceito. Porque tu dizes, eu vivo isso. Custa-me, dói-me o coração, dói-me a alma, mas porque tu dizes. E então Deus faz-nos surpresa, dá-nos paz, dá-nos outras perspectivas sobre a vida que só por nós não teríamos. Neste tempo estamos a viver um tempo de pandemia, algo que ainda não há muita explicação e que muitos não entendem. Proclamar este ano São José, podemos dizer que foi também providência devido àquilo que estamos a viver. É por causa daqueles aspectos que eu já fiz referência. Portanto, São José teve que enfrentar adversidades na vida. Portanto, quer aqueles aspectos que eu já referi de não compreensão da gravidez de Maria e da aceitação de Maria, querem o sofrimento que é infligido com a perseguição, com a ameaça de Herodes. Sim. Uma situação assim de tal maneira difícil, de tal maneira incompreensível, porque é que, podiam perguntar, porque é que Deus não evitou que aquilo acontecesse? Sim. E, no entanto, acontece. Por maldade dos homens, por liberdade dos homens, etc. E a mesma coisa são perguntas que a gente faz em relação à pandemia. Porque é que Deus, na sua omnipotência, que sabe tudo, porque é que não evitou que isto acontecesse? E nós não sabemos. Não sabemos dizer. Sabemos que Deus sabe sabe escrever direito por linhas tortas, mas não sabemos verdadeiramente como é que isto acontece. E é um dos aspectos interessantes que o Papa refere, é que Deus não faz propriamente milagres para nos evitar problemas, não torna a nossa vida mais fácil, materialmente falando. Sim. No entanto, dá-nos capacidade para enfrentar as situações. É verdade. E é aí que fala da coragem criativa de José. José foi alguém que, perante as adversidades da vida, soube tirar de si próprio o melhor para fazer face a essas adversidades da vida. E isto é também uma inspiração para nós. E se pensamos na pandemia, a maneira como Deus inspira os líderes mundiais, os líderes políticos, os cientistas e tantas outras pessoas que tiram o melhor de si próprios para fazer face a esta provação, a esta adversidade para a humanidade inteira. E, portanto, isto é, digamos assim, um autêntico milagre, embora pelas capacidades normais da humanidade, dos homens e das mulheres. E, portanto, São José como que nos inspira também a termos esta visão sobre os problemas que nós vivemos nos dias de hoje. E a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Sejamos esses homens e mulheres com essa coragem criativa, acho que é muito importante nos tempos que correm, e busquemos São José como modelo de vida e de forma a que nós consigamos também superar os desafios que a vida nos coloca. Nós aqui vamos continuar a tomar um pequeno almoço, vamos para a segunda parte do nosso programa, vamos tomar um cafezinho e já voltamos. Até já! E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Seja muito bem-vinda. Se que só ligou a televisão neste momento, bem-vindo ao nosso programa. Hoje estamos aqui a falar sobre a Carta Apostólica Patris Cordie, redigida pelo Santo Padre Papa Francisco. Qual o papel que este santo ocupa no magistério pontifício? Bem, não sei o percurso todo, mas nos últimos 150 anos, portanto, que é este período, houve, já falei do Papa Pio XI, portanto, que proclamou padroeiro universal da Igreja. Logo a seguir, na Rerum Novarum, o Papa faz referência ao São José Operário e, assim, ao operariado. Depois, o Papa Pio XII proclama o padroeiro dos operários, em 1955, se não me engano. O Papa
João Paulo II publicou também ele uma carta apostólica sobre São José para o pôr em evidência a sua figura e a sua importância. E agora o Papa Francisco aponta-o também como exemplo e como inspiração para os nossos tempos. E, portanto, quer dizer que os papas dos últimos tempos têm, de facto, tido esta preocupação de dar um lugar central. É interessante também um pormenor que aqui há uns anos também o Papa mandou introduzir o nome de São José nas orações eucarísticas e, portanto, Sim, a gente é faz verdade. referência a Nossa Senhora e ao seu esposo São José como padroeiros, como aqueles que nos ajudam na vida da Igreja e, portanto, sinal desta relevância que o magistério da Igreja, no último século e meio, pretenderam evidenciar. O que é que nós podemos ressaltar de São José enquanto exemplo a ser seguido? Pronto, é evidente que depois o Papa faz vários exemplos. São José é exemplo, antes de mais, na sua relação e obediência a Deus, como falamos há pouco. Portanto, Sim. ele escutava Deus e punha em prática. E punha em prática com grande diligência, sem questionar, numa entrega total. E de tal maneira que os milagres de Deus, de certa maneira, aconteciam na vida Sim. dele e através dele. Depois, é exemplo também como pai, também já vimos isso no amor de coração que dedicava ao filho, no seu cuidado, também na maneira como enfrentava as adversidades, os sofrimentos que a vida lhe trazia e, portanto, também na relação com Jesus. Pensemos quando Jesus fica no templo aos 12 anos, podemos pensarem a angústia daquele pai e de Maria, a mãe, relativamente a Jesus e com que dificuldade, com que sofrimento eles o procuravam. Depois, é exemplo também da ternura, o Papa sublinha também este aspecto de ternura, da ternura de Deus, mesmo quando a relação com Ele parece ser difícil, a gente não tem compreensão. Então fala da ternura de Deus, Deus que não desiste de nós. E São José revela também toda essa dimensão. Depois, o exemplo também no trabalho, José como um trabalhador, diligente, profissionalmente competente e também é uma ajuda, naturalmente, como inspiração para nos pôr em realce o valor do trabalho e a maneira como o fazemos, segundo Deus. Depois é um outro aspecto importante, que a gente provavelmente vai falar disso, que é São José, de alguma forma, é também uma sombra da paternidade de Deus e, portanto, nos vai pôr em destaque, nos ajuda a perceber melhor a paternidade de Deus, portanto, a partir daquilo que São José vive. Depois a ajuda vem também no sentido que ele é intercessor junto de Deus. Portanto, a figura de um intercessor, de alguém que apresenta as nossas necessidades, as nossas aflições, os nossos pedidos a Deus e que nos obtém essa ajuda. E foi esse o motivo, conforme há pouco dissemos, que levou o Papa Pio IX a proclamá-lo padroeiro da Igreja, exatamente por ser intercessor. E depois é exemplo para a nossa vida. Nós podemos ser, enfim, no nosso pequeno, por assim dizer, como São José, procurando viver a nossa vida de hoje sob a inspiração de São José, sob a maneira como ele, a partir da relação com Deus, viveu a sua própria vida. Fale-nos do significado da expressão Ite ad Joseph. O Papa Francisco faz referência a essa expressão, Ite ad Joseph, quer dizer ir ter com José. Sim. Naturalmente que esta expressão visa a exprimir a grande devoção que o povo simples tem para com José e por isso invoca-o nas suas necessidades, nas suas aflições. Mas a origem da expressão é bíblica. Sim. E faz referência à história de José do Egito, o filho de Jacó, que, conforme é sabido, vem contado a história dele no livro do Gênesis,
e que era filho de José. Os irmãos, por ciúme e inveja em relação a ele, ainda pensaram em matá-lo, depois acabam por o vender a uns mercadores que iam para o Egito, e José vai subindo lá no Egito e chega a vice-rei. Sim. E como vice-rei tinha a responsabilidade da administração do país, e as pessoas, quando tinham necessidade, ou mesmo depois os irmãos, quando acabam por ir lá e atrás dele vai também grande parte da sua família, e aí é que vem a expressão quando tinham necessidade de bens, Sim. de trigo ou de outros bens, diziam, e o faraó que dizia, e de ter com José. Portanto, dizia que competia a José dar a distribuição dos bens. E é esta expressão que agora é usada não para José do Egito, mas para São José. O esposo de Maria e o pai adotivo de Jesus. E, portanto, exprime esta confiança que o povo de Deus tem, se tem alguma aflição, ide a José, como acontece também algo de semelhante em relação a Maria. Portanto, esta devoção, este recurso a José para obter as ajudas da parte de Deus que se pretendem. Olhando para a história de José, do Egito, vemos que de todo um mal, né, Deus tira um bem maior, e que se calhar José do Egito, quando o colocaram lá quando viu a atitude dos irmãos, se calhar também não entendia. Pois não. O que é que se estava a passar. Mas, providencialmente, a história foi-se desenrolando e a família necessitou de José. Então, de um mal, Deus tira sempre um bem maior. Assim como na vida de São José, de todas as coisas que foram acontecendo, Deus sempre tirou um bem. E isso na nossa vida também acontece. Também acontece, é aquilo, o povo costuma dizer, Deus escreve direito por linhas tortas. Sim. E, portanto, as adversidades, os desastres, as contrariedades, as situações mais difíceis da vida não são a última palavra sobre a nossa vida. E, portanto, esta expressão, esta confiança de que Deus é capaz de escrever direito por linhas tortas, faz-nos perceber que há um desígnio, há um horizonte diferente que Deus tem sobre a nossa vida, em que Ele nos conduz para além das situações presentes. Portanto, a nossa vida tem outro sentido, tem outro horizonte que a gente não vê, que a gente não conhece e que Deus conhece. Com certeza. O Papa, na sua carta, chama a atenção exatamente para isso, para que a gente não perca, não desespere, não se deixe dominar por uma situação difícil que parece não ter saída. Pelo desânimo. Para Deus tem, para não haver desânimo. Sim. E fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, e aí é que vem a tal coragem criativa de que há pouco já falávamos, quer dizer, nas situações Deus encontra uma solução, sempre. Deus encontra sempre uma solução. Cada situação tem uma solução. E, portanto, é isto que também São José nos ajuda a encontrar. Já falámos das características de São José, dos vários exemplos que ele é, mas vamos falar assim mais aprofundadamente. Fala-nos de São José enquanto pai na ternura. Portanto, a primeira coisa, de facto, São José, na relação com Jesus e com Maria, manifesta uma grande ternura. Não sabemos muito, mas Sim. O essencial daquilo que se sabe, e isto, voltamos de novo ao ser pai de coração, pai com o coração. Sim. Portanto, significando toda essa ternura que tem. E é isso que o Papa depois quer pôr em realce, também a nossa vida, mesmo nas situações mais difíceis, não deixa de Deus manifestar a sua ternura para connosco. Mesmo quando a gente errou, mesmo quando voltamos as costas a Deus, em qualquer circunstância da vida, Deus nunca deixa
de manifestar a sua ternura para connosco. E, portanto, aquilo que experimentou São José também, na vida dele, e é isso que também ele quer inspirar-nos, de alguma forma, para que a gente confie sempre no amor, na misericórdia de Deus, que nos dá a mão, que vem ao nosso encontro e que não permite que a gente fique de rastos na vida, porque Ele quer salvar a todos. E, portanto, esse seu desejo faz com que Ele manifeste, mais do que apontar-nos o dedo, mais do que ameaçar-nos com a condenação. Deus tem esse olhar de ternura. E é interessante que o Papa faz referência a dizer, provavelmente foi na atitude de José e na sua confiança, na ternura de Deus que Jesus aprendeu, tirou inspiração para a parábola do Pai Misericordioso. E, portanto, como quer dizer que nesta ternura de José se manifesta a ternura de Deus também para nós nos dias de hoje. Portanto, é toda esta dimensão, toda esta riqueza Sim. que transparece na atitude e na experiência de José. Pai na obediência. Já falamos nisso na primeira parte. De facto, José escuta com atenção a Deus, presta atenção, não deixa digamos, de experimentar a angústia, As de tribulações. experimentar as tribulações, de se interrogar interiormente, dizer, mas como é que isto é possível? Mas entrega-se a Deus. Portanto, ouve-o, escuta as explicações de Deus, aceita essas explicações de Deus e depois age em conformidade. Em alguns dos exemplos que já vimos e também quando Jesus fica no templo e ele ouve com Maria aquela resposta, não sabíeis, porque é que vocês me procuravam? Não sabias que devia ocupar-me das coisas de meu pai? E José se ha perguntado o que é que isso significava. Sim, sim. É exatamente a obediência. Jesus, naquela ocasião, estava precisamente a obediência ao Pai. E São José viveu precisamente essa obediência. O que nos permite também a nós, e o Papa sublinha bem isso, que nos deixarmos guiar por Deus, naquilo que Ele nos inspira, naquilo que a sua palavra nos ensina. Deus sabe muito melhor do que nós aquilo que é importante para a nossa vida e, portanto, conduz-nos, sempre nos inspira para irmos mais adiante. E, portanto, esta obediência significa deixar-se iluminar, deixar-se inspirar por Deus, e então a nossa vida torna-se muito maior do que se formos só nós a geri-la. Sim. Deus dá-nos outra dimensão, outro sentido à vida do que se formos simplesmente nós a gerir a nossa vida conforme as nossas ideias, os nossos pensamentos. É como no relacionamento dos pais com os filhos. Às vezes os pais aconselham aos filhos, olha, faz isto, não, vai por aquele caminho. E o filho não entende e faz o contrário e depois... Se nós seguirmos aquilo que Deus nos confia, que Deus nos diz, mesmo que nós não entendamos, porque Ele sabe o que é melhor para nós, assim como os nossos pais. Sim, de certa maneira, esse exemplo que tu deste vale, porque qual é a diferença entre os pais e os filhos? É que os pais têm uma experiência, têm um conhecimento da vida, têm uma previsão das coisas que o filho ainda não tem. Exatamente. Ainda não tem. Portanto, confiar-se à orientação dos pais, às precauções que os pais lhe dão, permite-lhes caminhar e crescer com maior segurança e a evitarem muitos riscos da vida. Exato. Transpondo isso para Deus que tem é muito mais capacidade, muito mais conhecimento, só temos vantagens em deixar-nos guiar por Deus. Então, deixe-se conduzir por Deus. Essa acho que é uma frase muito importante, mesmo que por vezes não veja uma luz, não é? Mas é importante essa confiança, esse abandono em Deus. Pai no acolhimento. É aquela história do acolhimento que José tem que ter a Maria quando ela fica grávida e não era fruto da relação com ele. Sim. E José fica completamente confuso. Podemos pensar amargurado. Pensou, mas como é que isto pode ter acontecido?
o que é que Maria fez, com quem se relacionou, enfim. Podemos imaginar o rolhão de perguntas que brotavam do coração de José naquela ocasião. E, no entanto, quando foi instruído por Deus no primeiro sonho, José, de imediato, fez como Deus lhe dizia. Sim. E acolheu Maria. Pronto, e tornou-se um pai de coração para Jesus, um marido muito cuidadoso, muito carinhoso para com Maria. E, portanto, José soube acolher a vida como ela era, como ela se lhe apresentou. E é aí que é inspiração também para nós. Portanto, a vida não se apresenta simplesmente como a gente a desenha. Sim. Nós somos protagonistas da nossa vida, fazemos, orientamos-la e procuramos desenvolvê-la bem, mas há múltiplos acontecimentos que nos escapam, que a gente não consegue prever, que a gente não imagina que vão acontecer e que efetivamente acontecem. Pronto. Sim. A vida tem vicissitudes, umas que dependem de nós e que em alguns casos até podem ser consequências de nós, quer no positivo, quer no negativo, mas há muitas outras coisas que a gente não controla. Em rigor, nós não controlamos grande parte da vida. É verdade. E, em definitivo, não a controlamos. Sim. Controlamos uma parte. E este acolhimento, este exemplo de acolhimento é, no fundo, para dizer que a gente aceite a vida, porque não adianta nada a gente simplesmente revoltar-se contra ela, temos que aceitar a vida e, ao mesmo tempo, depois orientá-la e procurar soluções para cada um dos momentos que a vida nos apresenta. Pronto, e voltamos de novo à expressão da coragem criativa. Sim. Portanto, aceitamos a vida, não de uma forma resignada, não como quem se deixa vencer pelas dificuldades, mas como quem, com coragem, assim, bem, como é que eu hei de sair desta? Como é que Deus me inspira a aceitar a vida como ela é? E isto nota-se em tantas perdas, Sim. nos lutos, mas em muitas outras situações em que parece que a nossa vida não tem saída, Sim. nas relações com as pessoas, etc. Então há que acolher a vida como ela é, mas ao mesmo tempo com sentido de responsabilidade, com criatividade, porque é assim que a vida se torna bela, grande, com um horizonte quase miraculoso que pode ter para nós. Aqui, enquanto falava, vinha-me à lembrança a palavra resiliência, que esse encarar a vida dessa forma também nos leva a alguma resiliência. Sim, que é, sem dúvida, que é importante. sem dúvida, que nos dá capacidade para resistir e para encontrar forças quando nos parece não ter, vem-nos de facto de Deus, como aconteceu a José e como acontece a tantos que nas situações mais adversas têm essa resiliência precisamente porque vivem espiritualmente fortes, por assim dizer. Pai trabalhador. Sabemos São José, padroeiro dos operários, que foi carpinteiro, certamente foi um bom profissional e, portanto, em relação aos seus clientes, isso assim, e que dava ao trabalho todo o valor, toda a sua dignidade, portanto, reconhecia no trabalho. E vem-nos dizer quanto o trabalho é mais do que simplesmente um ganha-pão, como as pessoas às vezes podem ter. É certo que há trabalhos mais agradáveis, outros menos, que há profissões mais satisfatórias do que outras, mas cada um tem que gostar do trabalho que faz. Exato. E todo o trabalho é digno. Tão importante é o trabalho de um político, de um governante, como o trabalho de quem faz limpeza numa casa, numa rua, de quem trabalha na agricultura, de quem trabalha na indústria, de quem trabalha nos serviços. Cada trabalho
tem sempre um grande valor. Tem valor para a pessoa em si mesmo, porque ajuda a desenvolver as suas capacidades, a desenvolver-se como pessoa humana. Tem valor para a sociedade, porque se produz riqueza, se produz melhores condições de vida, e tem trabalho também, tem sempre um bem comum. O trabalho, de alguma forma, produz bem comum, um bem que pode ser partilhado com todos. E, portanto, há todo esse valor que, de alguma forma, São José nos pode ajudar também a descobrir o valor e a dignidade do trabalho. E mais, o Papa chama a atenção também para isso, que é às problemáticas sociais, de justiça, isso assim, pelos dias de hoje, as pessoas que estão desempregadas, e diz: São José há de ser para nós inspiração para lutarmos para que todos tenham trabalho, e trabalho com direitos, trabalho digno, trabalho justamente remunerado, para que possa ser um meio para que as pessoas se desenvolvam e vivam em boas condições. O trabalho dignifica o homem, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa muito interessante que eu também acho em São José nesta questão do trabalho é que ele ensinava Jesus também a trabalhar, também o ensinou. Aparece nos Evangelhos que Jesus era o filho do carpinteiro, portanto é natural que o vissem muitas vezes também no trabalho manual que Jesus lhe ensinava, e portanto... A importância dos pais ensinarem também aos filhos o valor do trabalho, acho que isso é... E iniciá-los no trabalho. Exatamente. No trabalho, nos pequenos trabalhos começam, portanto, os primeiros instrutores do trabalho aos filhos são os pais. Muito rapidamente, Pai na Sombra, já falou um bocadinho, quer acrescentar mais alguma coisa? Sim, este Pai na Sombra parte de um romance que um escritor polaco faz sobre São José, e que o vê como sombra da paternidade de Deus. Muito bonito. E, portanto, como se São José ajudasse, melhor, ele próprio vivesse na relação com Jesus essa expressão da paternidade de Deus, e, ao mesmo tempo, faz perceber Jesus pela relação filial que Jesus tem com José, faz-lhe compreender também, humanamente, naquilo que Jesus teve que aprender também como homem, como era a paternidade de Deus. E, portanto, é toda essa dimensão. E depois o Papa põe em evidência que o verdadeiro sentido da paternidade não é alguém que faz pesar a sua autoridade sobre os filhos, não é alguém que se apega de quem os filhos são propriedade, por assim dizer, mas também o desprendimento que a paternidade implica, porque o filho tem a sua própria vida, independente dos pais, ou pelo menos tem que crescer de forma cada vez mais independente relativamente aos pais. E, portanto, a paternidade implica, efetivamente, este saber ajudar, saber acompanhar, saber dar vida, mas, ao mesmo tempo, dar espaço para que o filho cresça e se desenvolva como autónomo. Sim. E, portanto, é esta expressão também que nos diz que é assim que Deus trata, é assim que Deus é Pai para connosco. Porque nos dá espaço de liberdade, nos acompanha, nos anima, nos guia, nos inspira, mas dá-nos todo o espaço de liberdade. E, portanto, esta sombra que é da paternidade divina, que é José, também nos inspira, nos ajuda a aprender a paternidade. E, portanto, como eu já dizia na primeira parte, esta paternidade não diz respeito apenas aos pais biológicos, mas diz respeito a todos aqueles que têm alguma responsabilidade em relação a outros, de conduzir outros, de apoiar a outros, e, portanto, também neste sentido de ninguém cair na tentação de ser dono de quem quer que seja, ou de oprimir quem quer que seja, mas dar espaço ao outro.
ajudar a ter uma relação, mas uma relação ao mesmo tempo de duas pessoas que são independentes e que têm o seu espaço de liberdade, mas têm relação, têm comunhão, têm entreajuda, isso assim, portanto, é neste sentido também que se manifesta a paternidade de Deus e que a gente aprenda, ou pode aprender, essa inspiração com São José. Senhor Padre Jorge Guarda, o nosso programa já chegou ao fim. Acredito que aí em casa deve ter ficado colado ao ecrã, porque é sempre muito bom ouvir falar sobre este grande santo que é São José. Quero agradecer a sua presença no nosso programa e uma mensagem muito breve, final, para quem estava em casa. Obrigado por esta ocasião, obrigado a todos aqueles que nos acompanham neste programa, e a mensagem é: procurem esta carta do Papa, leiam-na, meditem-na e vejam que inspiração é que ela pode trazer para a própria vida de homens e de mulheres. E assim me despeço, pedindo sempre esta intercessão de São José sobre a minha vida e a sua vida, você que está aí em casa. Que Deus o abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.